Olá, curtidores e inscritos do canal Psicopata Anônimo. Trouxemos para vocês várias matérias sinistras sobre máquinas de tortura, experimentos científicos, mulheres diabólicas e etc. E para continuar saciando a sua curiosidade por histórias deveras peculiar, começa hoje o nosso novo projeto no canal, onde mostraremos as maiores mentes criminosas do mundo. Todos já ouviram falar sobre alguma história de psicopatas, ou filmes que foram inspirados em alguns deles. Pois é, nesse novo projeto tentaremos contar sobre a vida deles e sobre seus crimes. Porém, se você achar que faltou algo, comente aí embaixo. Também, se você apoia esse projeto e quer ver mais, não se esqueça de deixar o seu like. Jeffrey Dahmer. Nome completo: Jeffrey Lionel Dahmer. Sexo: masculino. Data de nascimento: 21 de maio de 1960. Local de nascimento: Milwaukee, Estados Unidos. Número de vítimas: 17. Motivo: sexual sádico. Data da morte: 28 de novembro de 1994. Como morreu? Assassinado na prisão por outro preso. História: Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, na cidade de Milwaukee, Wisconsin. O pai, Lionel, era químico e sua mãe Joyce, instrutora de máquinas de teletipo. Sua gravidez fora bastante difícil. O casal brigava muito e Joyce era vista como uma mulher hipersensível, com a infância marcada pela presença de um pai alcoólatra. O modelo de casamento do casal Dahmer não animava o filho a um dia se casar. A mudança da família para Iowa, onde Lionel concluía seu doutorado na Universidade Estadual, uniu-os em torno de um novo objetivo. A felicidade só não era completa porque Joyce era uma mulher muito tensa, dificultando ainda mais a adaptação da família no novo endereço. E Lionel vivia trancado em laboratórios, absorto demais no trabalho e pouco presente nas questões domésticas. Aos 4 anos de idade, Jeffrey foi submetido a uma cirurgia para extirpar 2 hérnias, mas foi enganado quanto ao que ia acontecer, relatando depois que ficou muito assustado ao saber que pessoas estranhas explorariam seu corpo aberto. A operação marcou de forma indelével seu subconsciente? Aparentemente, ele vai repetir em suas vítimas, abrindo seu tórax e operando suas vísceras. 3 acontecimentos pontuaram a vida de Jeffrey. Aos 6 anos de idade, sua mãe deu à luz a um menino. A família mudou-se para Ohio, onde seu pai trabalharia como pesquisador, e ele entrou para a escola. Segundo o relato de seu pai, nessa época ele se tornou extremamente tímido, inseguro, vulnerável e introvertido. Jamais foi muito próximo do irmão, permanecia longos períodos em silêncio e vivia isolado. Estava aterrorizado em ir para a escola e teve dificuldades de se adaptar. Dos 10 aos 15 anos, sua personalidade sofreu mudanças drásticas. De menino quieto e tímido, passou a ser um jovem tenso, rígido e inflexível. Passava horas trancado em casa, sozinho, e respondia às pessoas monossilabicamente, de forma quase inaudível. Não se engajava em nada, ficava parte do mundo à sua volta, vivia perdido em fantasias. Segundo o depoimento de algumas pessoas durante o julgamento, nessa época Jeffrey tinha fascínio por animais mortos e os recolhia depois de atropelados em estradas para examiná-los melhor. Fazia cruéis experimentos com animais, decapitando roedores, branqueando ossos de galinha com ácido, empalando cabeças de cachorro e as espalhando na floresta, como espantalhos. No ensino médio, Jeffrey era um aluno acima da média e participava de algumas atividades. Jogava tênis e participava de jornal escolar. Seus colegas, no entanto, o consideravam um alcoólatra solitário, que costumava levar licor para a sala de aula. Na vida familiar, as coisas não iam muito bem. As brigas entre Lionel e Joyce aumentaram muito, até que se separaram e iniciaram uma batalha legal pela custódia do segundo filho, David. Lionel logo se casou de novo e Sherry, a segunda esposa, não demorou a perceber que o filho mais velho do marido era de fato alcoólatra. Tentando resgatar a saúde do rapaz, insistiram para que cursasse a Universidade Estadual de Ohio. Mas o plano falhou logo no primeiro semestre, quando Jeffrey repetiu, consequência de ter passado todo o tempo bebendo. Lionel, decepcionado, colocou para o filho 2 opções: arrumar emprego ou alistar-se no exército. Jeffrey optou pelo exército. Primeiro assassinato. Em junho de 1978, Dahmer cruzou a linha de experimentos mórbidos para assassinatos. Sua vítima, Steven Hicks, pedia carona e Dahmer levou-o para casa para um drink e algumas risadas. Quando Hicks tentou sair, Dahmer atingiu sua cabeça com halteres, estrangulou-o até a morte e então desmembrou e enterrou seu corpo. Inicia-se aí um ritual que este assassino incrementaria durante os anos em que cometeu os mais atrozes crimes. Exército e volta aos Estados Unidos. Jeffrey passou 2 anos servindo o exército na Alemanha, mas foi dispensado por alcoolismo
Não há registro de crimes cometidos por ele nesse país. Ao voltar para os Estados Unidos, foi preso pela primeira vez por desordem e embriaguez. Seguindo os conselhos do pai, foi morar na casa da avó em West Ashley, Wisconsin. Como é comum no histórico de serial killers, a violência de Jeffrey foi aumentando e seu estado emocional se agravou, assim como o alcoolismo. Em 1986 foi processado pelo que nos Estados Unidos chama-se de exposição indecente, quando foi preso ao se masturbar na frente de 2 meninos. Em 15 de setembro de 1987, Steven Tuomi desapareceu em Milwaukee, e o mistério não foi resolvido até Dahmer confessar seu assassinato em 1991. James Doc Stator foi o próximo a morrer em janeiro de 1988, seguido por Richard Guerreiro em 24 de março. Em setembro de 1988, as horas estranhas de Jeffrey e seus experimentos tornaram-se demais para sua avó, que pediu que ele se mudasse. Em 25 de setembro, ele encontrou um apartamento em North 25th Street, Milwaukee. No dia seguinte, Dahmer atraiu um garoto de Laos para seu apartamento, acariciou-o, ofereceu dinheiro para uma sessão como modelo nu. A polícia foi chamada e Dahmer foi acusado de agressão sexual. Condenado em janeiro de 1989, ele permaneceu livre, pendente de uma sentença formal marcada para maio. Enquanto isso, em 25 de março, Dahmer trucidou a vítima Anthony Steers, sentenciado a 5 anos de condicional por molestar crianças, sendo que, no primeiro ano, ficou dormindo na cadeia, mas podia sair diariamente para trabalhar. Ninguém sabia que ele já era um matador, necrófilo e canibal. A sessão de mortes foi reassumida com Edward Smith, em junho de 1990. A vítima de julho foi Raymond Smith, nenhuma relação com Edward. Ernest Miller e David Thomas foram cruelmente mortos em setembro. Dahmer matou Curtis Strother em fevereiro de 1991. Errol Lansing entrou para a lista em abril, seguido por Anthony Hughes em maio. Nesta época, Dahmer concebeu a bizarra noção de criar zumbis, que seriam seus brinquedos sexuais vivos, obedientes a cada um de seus caprichos. Ao invés de usar voodoo, Jeffrey optou por uma abordagem mais direta, fazendo buracos na cabeça das vítimas selecionadas, então pingando líquidos cáusticos nas feridas com um esforço para destruir a vontade consciente do sujeito. Não é necessário dizer que a estranha abordagem de neurocirurgia tem uma taxa de falha de 100% e que nenhum dos pacientes de Dahmer sobreviveu. Uma vítima quase sobrevive. Entretanto, um quase conseguiu. Em maio de 1991, os policiais de Milwaukee atenderam a um chamado na rua em que Jeffrey morava. Ali acontecia uma discussão acalorada entre vizinhos. 2 jovens, um homem branco de boa aparência e um rapaz asiático, nu e sangrando. Ao ouvirem os envolvidos, souberam que as meninas, um tanto histéricas, os chamaram para que salvassem o garoto que tinham visto correr do vizinho, visivelmente aterrorizado. Os policiais envolveram o rapaz em um cobertor e tentaram colher sua versão da história, mas ele estava apático, murmurava palavras incompreensíveis e parecia estar bêbado ou drogado. Por outro lado, o homem loiro estava bastante calmo e controlado, e sua versão dos fatos era muito convincente. Ele e o asiático eram amantes e exageraram um pouco. Não, o namorado não era menor de idade, já tinha 19 anos, foi o que ele relatou. Acompanharam o estranho casal até o apartamento indicado pelo homem. Sentiram um cheiro estranho, mas foi só. As roupas do rapaz estavam dobradas sobre o sofá e tudo se achava em perfeita ordem. Se a polícia tivesse feito seu trabalho com competência, saberia que o dono do apartamento tinha antecedentes criminais em abuso sexual de menores em 1988. Por uma infeliz coincidência, sua vítima no caso anterior era irmão da atual, que tinha apenas 14 anos. Tratava-se de Conerak Sintaxophone Laosiano, que dias depois teria sua foto publicada no jornal como desaparecido. Continuam os crimes. A causa da destruição continuou. Matt Turner, morto em 30 de junho. Jeremy Weinberg em 7 de julho. Oliver Lace em 15 de julho. Joseph Brandhott em 19 de julho. Além do estupro, assassinato e desmembramento de vítimas, Dahmer também experimentou canibalismo, com pelo menos um corpo, embora negasse ser isso sua prática em comum. Finalmente preso. Em julho de 1991, 2 policiais que faziam sua ronda perto da Universidade de Marquette em Milwaukee prenderam um homem negro que corria pelas ruas ainda algemado, com a certeza de que se tratava de um fugitivo. Ele contava uma estranha história de que estava num encontro homossexual, quando o parceiro o algemou e estava tentando matá-lo. Apesar de descrentes e sem nenhuma vontade de se envolver numa briga de casal, acompanharam o rapaz que se identificou como Tracy Edwards ao endereço indicado por ele. Ao chegar ao local localizado no número 2357 da South 57th Street, foram atendidos por um educadíssimo homem que morava no apartamento 213. Ele confirmou que Edwards estava se encontrando com ele e foi até o quarto buscar as chaves da algema. Policiais e vítimas estavam aguardando quando esta última se lembrou de uma faca que se achava no quarto.
Um dos policiais, sem demora, seguiu no encalço do dono do apartamento pelo corredor, mas foi pego de surpresa pela decoração das paredes. Eram cobertas de fotografias do tipo Polaroid, mas não de paisagens ou pessoas, e sim de cadáveres, vísceras, sangue e cabeças decepadas. Antes que pudesse dar voz de prisão a Jeffrey Dahmer, este tentou enfrentá-lo, mas foi subjugado às pressas. As surpresas dentro do apartamento deste assassino estavam prestes a serem descobertas e deixariam muitas pessoas atônitas e perplexas. Na geladeira, sob a prateleira central, estava uma cabeça em estado avançado de decomposição. No congelador, foram apreendidas mais 3 cabeças escalpeladas e acondicionadas em sacos plásticos, amarrados com elásticos. Também foram encontrados recipientes de metal contendo mãos e pênis decompostos. No armário, frascos com álcool etílico, cloroformo e formol, junto com outros onde jaziam genitálias masculinas preservadas. Na pia da cozinha havia um torso humano rasgado do pescoço até a pelvis. Na tábua de carne ao lado, um pênis fatiado, pronto para ir para a panela. Também foram apreendidos 2 tonéis com capacidade de 189,5 litros, repletos de torsos humanos apodrecendo. No apartamento de Jeffrey Dahmer foram identificados os restos mortais de 11 vítimas diferentes. 11 crânios, um esqueleto completo, ossos em geral, mãos, genitais embalsamados, pacotes de corações, músculos e outros órgãos mantidos no ácido ou refrigerador. Julgamento. Em 22 de agosto de 1991, Dahmer foi indiciado em 15 acusações de assassinato. Em seu julgamento, iniciado em 30 de janeiro de 1992, presidia os trabalhos do juiz Lawrence Jr., acompanhado do promotor Michael McCann e defendendo o réu, o advogado Gerald Boyle, que já tinha feito sua defesa anteriormente no processo de abuso infantil. Desobedecendo a ordem de seu advogado, em 13 de julho de 1992, Dahmer se declarou culpado dos crimes pelos quais era acusado. Só restava para a defesa alegar que ele fosse mentalmente insano. Enquanto a defesa alegava que só um louco poderia ter cometido crimes hediondos na natureza daqueles descritos ali, a acusação demonstrava a frieza da premeditação e a complexidade dos planejamentos ali envolvidos. O advogado de defesa apresentou 45 testemunhas que atestaram um comportamento estranho de Dahmer, suas desordens mentais e sexuais, que o impediam de entender a natureza de seus crimes. A acusação demonstrou que ele era perfeitamente capaz de controlar suas vontades, uma vez que não havia matado nenhum soldado no tempo em que servira no exército ou colega quando frequentara a escola. Psiquiatras depuseram por ambas as partes. Não se chegava a um consenso, cada um dissertava sobre um ponto de vista diferente. A grande discussão entre os profissionais envolvidos, se o réu era capaz ou não de controlar suas ações, chegou a confundir o júri. A defesa alegou que crânios trancados, canibalismo, impetos sexuais, perfurações, fazer zumbis, necrofilia, alcoolismo, tentar criar santuários, lobotomias, decomposição de cadáveres, taxidermia, idas ao cemitério, masturbação. Este era Jeffrey Dahmer, um trem desembestado nos trilhos da loucura. E a acusação disse: ele não é nenhum trem desembestado, ele era engenheiro. Senhoras e senhores, ele enganou muitas pessoas. Por favor, não deixem que este horrível matador os engane. O júri deliberou por apenas 5 horas e considerou Jeffrey Dahmer legalmente são e culpado pelas múltiplas acusações de homicídio. Foi sentenciado a 15 prisões perpétuas consecutivas, ou um total de 957 anos de reclusão. Diante da sentença, Dahmer fez a seguinte declaração na corte: meritíssimo. Agora está terminado. Este nunca foi um caso em que tentei me libertar. Eu nunca quis a liberdade. Francamente, queria a morte para mim mesmo. Este caso é para dizer ao mundo que fiz o que fiz, mas não por razões de ódio. Não odiei ninguém. Eu sabia que era doente, ou perverso, ou ambos. Agora acredito que era doente. Os médicos me explicaram minha doença e agora tenho alguma paz. Sei quanto mal causei. Graças a Deus não haverá mais mal nenhum. Que eu possa fazer? Acredito que somente o Senhor Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. Não estou pedindo por nenhuma consideração. Morte. Na prisão, Dahmer recusou as ofertas de custódia protetora, apesar de muitas ameaças contra sua vida. Em 3 de julho de 1994, outro condenado tentou cortar sua garganta na capela da prisão, mas Dahmer saiu do incidente com apenas pequenos arranhões e recusou-se a registrar a acusação. 5 meses depois, em 28 de novembro, ele estava limpando um banheiro adjacente ao ginásio da prisão quando outro membro do serviço, Christopher Scarver, de 25 anos, apanhou uma barra de ferro de uma máquina de ginástica próxima e atingiu a cabeça de Dahmer, matando-o instantaneamente. Um outro interno, Jesse Anderson, de 37 anos, foi mortalmente ferido no mesmo ataque, morrendo 2 dias depois. Suspeitou-se inicialmente de motivo racial no assassinato por Scarver, como muitas das vítimas de Dahmer eram negros.
Mas um olhar mais apurado determinou que o assassino estava perturbado, acreditando ser o Filho de Deus, atuando por ordem de seu pai. Seguem as discussões familiares depois da morte. Após a sua morte, foi criada uma grande controvérsia sobre a doação de seu cérebro para estudos da medicina. Depois da necrópsia, o cérebro e outras amostras de tecido ficaram sob os cuidados e supervisão do Dr. Robert Huntington, na University of Wisconsin Medical School. Joyce Flint, ex-Dahmer, tentou contatar o pai de seu filho para submeter esses tecidos a um estudo científico conduzido pelo Dr. Jonathan Pincus, da Georgetown University School of Medicine. Uma vez que o Dr. Huntington não liberaria o material sem autorização legal, o Dr. Pincus escreveu uma carta na qual pediu o cérebro de Jeffrey Dahmer, que representava uma chance sem paralelos de possivelmente determinar que fatores neurológicos poderiam ter contribuído para o seu bizarro comportamento criminal. O Dr. Huntington respondeu que preferia conduzir com extremo cuidado o estudo do cérebro de Jeffrey Dahmer no Macklan Hospital em Boston. Acrescentou que não estava familiarizado com o Dr. Pincus e seus estudos, e sua preocupação era relativa aos escrúpulos que seriam exercidos contra qualquer conclusão prematura. Na opinião dele, o cérebro de Dahmer deveria ser comparado a cérebros de pessoas consideradas normais e daquelas que houvessem agido demonstrando severo comportamento antissocial. Analisar esse cérebro de forma única e isolada e concluir algo sobre esse exame poderia ser perigoso e anticientífico. Se o Dr. Pincus concordasse com essas condições, o Dr. Huntington não veria problemas em encaminhar o material. O juiz Daniel George tinha muitas dúvidas sobre essa questão. Jeffrey Lionel Dahmer deixou por escrito suas últimas vontades. No testamento, estava determinado que seu corpo deveria ser cremado tão cedo quanto possível e que não houvesse nenhuma cerimônia, antes ou depois da cremação. Joyce Flint, representada por advogado, queria autorização judicial para que o Dr. Pincus realizasse seus estudos, que trariam benefícios públicos consideráveis, além de respostas para os parentes de Jeffrey. Lionel Dahmer não concordava, queria que a vontade do filho prevalecesse. O advogado de Joyce alegava que ele não parecia tão preocupado em seguir a última vontade do filho, quando realizou uma cerimônia após a cremação. Lionel argumentou que a cerimônia foi estritamente familiar e não pública. Em 12 de dezembro de 1995, o juiz George ordenou que o cérebro de Jeffrey Lionel Dahmer fosse cremado. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você gostou desse novo projeto, deixe seu like. Vai ajudar muito o canal. E isso vai mostrar que vocês querem mais vídeos desse tipo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima.